Olá, seja bem-vindo ao curso Como Ter uma Memória Poderosa e Eficaz. Estamos iniciando agora a nossa 9ª aula, que tem como tema Como Aprender e Não Esquecer. Mas antes de iniciarmos nossa aula, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo e ative o sino para ser avisado quando as próximas aulas forem publicadas. Está preparado? Então vamos lá! Estudaremos em nosso primeiro método, preparando o terreno. Dar um branco na hora da prova é um dos maiores medos de todo estudante. Felizmente existe uma variedade de técnicas e dicas para ajudar o cérebro a de fato memorizar o que foi estudado e, consequentemente, se lembrar de tudo no momento do nervosismo. Com a adoção de novos hábitos de estudo, ficará fácil até de se lembrar das matérias mais complicadas, incluindo datas e fórmulas. Portanto, siga os passos deste artigo para aprender a não se esquecer mais. Seja positivo. Em primeiro lugar, se você abrir os livros de mau humor, a sessão de estudos estará totalmente condenada ao fracasso. Entretanto, se abri-los com empolgação, animado para adquirir conhecimento, a sua evolução será muito mais fácil, bem como lembrar-se do conteúdo na hora da prova. Jamais diga a si mesmo, eu nunca aprenderei isso. Seja paciente enquanto estiver tentando aprender algo novo. Desenvolva e mantenha uma rotina de estudos. Tire um momento para tentar descobrir qual é a hora do dia em que você está mais disposto e concentrado. Enquanto alguns precisam descansar e relaxar um pouco depois da escola, para só então abrir os livros, outros preferem estudar logo que chegam em casa. Independentemente da sua escolha de horário, o importante é estudar um pouco, mas todos os dias, de 30 a 60 minutos, por exemplo, em vez de horas e horas na véspera da prova. Lembre-se de acrescentar pausas à rotina de estudos, para que o cérebro consiga absorver o conteúdo recém-estudado. Durante as pausas, aproveite para fazer uma caminhada breve ou tomar um pouco de ar fresco, só para clarear a mente. Escolha um bom local de estudos. Encontre uma área silenciosa e sem distrações, como uma biblioteca ou um local isolado em casa. Aos poucos, o cérebro começará a entender que deve se acalmar e entrar em estado de atenção automaticamente assim que adentrar o local de estudos. Ao se dirigir para o lugar escolhido, confira se está levando todo o material necessário para estudar. Uma vez acomodado, não é recomendado que se levante para procurar itens que ficaram para trás, como um livro, por exemplo. Caso precise de um computador para realizar pesquisas na internet, encontre um aplicativo para bloquear sites que possam causar distração, como redes sociais e notícias. Seja organizado. Anotações feitas ao acaso, em papéis desconexos e um ambiente de estudos bagunçado podem ser inimigos da boa memória. Ao criar ordem no mundo físico, a memória também se organiza automaticamente. Com isso, ela será capaz de fixar melhor o conteúdo estudado e também de lembrá-los com mais facilidade. Durma o suficiente. Ao dormir, o cérebro realoca as informações armazenadas na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Até mesmo um pequeno cochilo favorece o processo. No caso de não ter tempo para tirar um cochilo à tarde, faça uma revisão das anotações à noite, antes de ir dormir. Tente dormir a cota recomendada para adolescentes, que é de 9 horas por noite. Para os adultos, a recomendação é de 7 a 9 horas. Em nosso segundo método, veremos como aprender de forma ativa. Leia o material de estudos em voz alta. O uso de mais de um sentido simultaneamente favorece a retenção de mais informações. Ao ler em voz alta, o conteúdo estará sendo visto e ouvido. Não ligue para que os outros pensarão. Preocupe-se apenas com o 10 que tirará na prova. Converse sobre a matéria ou tente ensiná-la para alguém. O objetivo é similar ao de ler em voz alta, exigir que mais mecanismos mentais participem do processo de consolidação da memória. Você pode tanto estudar com um colega, quanto tentar ensinar a matéria para os seus pais ou irmãos mais novos.
Ao tentar achar maneiras de passar adiante o que aprendeu, o cérebro será forçado a refletir o assunto com mais profundidade e de modo analítico. Essa reflexão o ajudará, inclusive, a detectar quais são os conceitos que deverão ser estudados mais, a fim de conseguir explicar melhor o assunto ou responder a perguntas de seu colega de estudos. Escreva o que precisa decorar. Coloque o lápis no papel, seja para fazer anotações do que está lendo, seja para escrever 100 vezes uma determinada fórmula. Ambas opções serão de grande ajuda para dominar o tema em estudo. Faça um esboço de tudo o que precisa aprender. O processo de organizar o conteúdo de forma visual ajudará o cérebro a se sustentar em uma estrutura mais eficiente de recordar. Pegue pequenos papéis de anotação e escreva neles os fatos mais importantes, as datas e as fórmulas que precisa estudar. Ao mesmo tempo em que essa atividade ajuda a memória por meio da escrita, gera pequenas anotações que poderão ser estudadas em qualquer lugar, pois caberão no bolso. Enquanto estiver lendo algo, faça resumos de cada parágrafo nas margens, o que será bem parecido com ensinar o conteúdo a alguém, obrigando o cérebro a se comportar analiticamente. Faça uma prova simulada. Para isso, tente encontrar uma prova elaborada especificamente com esse objetivo, ou, se possível, refaça o modelo de prova aplicado no passado. Depois, concentre-se em estudar o conteúdo relacionado às questões que errou. Depois de alguns dias, refaça a prova. Não se limite a estudar somente o que foi abordado no simulado. Há grandes chances de que na prova oficial o professor cobre todo o conteúdo que pediu para ser estudado. Estudaremos em nosso terceiro método como usar técnicas de memorização. Aprenda a mnemônica. O objetivo dessa ferramenta é criar rimas, palavras ou frases que compilem determinada informação, tornando-a mais fácil de se lembrar. Por exemplo, hoje li na cama Robinson Crusoe, francês, cujas iniciais lembram os itens da primeira coluna da tabela periódica dos elementos químicos H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Outro bom exemplo é vi você à toa, que ajuda a lembrar da fórmula física V igual a V0 mais AT. Use a criatividade para criar uma frase boba, com as primeiras letras de algo que precisa decorar. Crie rimas. Através das rimas, o cérebro utilizará a memória auditiva para reforçar o processo de memorização. Veja um exemplo. A membrana celular é permeável e é porosa. Quando vê a acetilcolina, fica logo empolvorosa. Tente fazer uma rima usando uma lista de palavras ou assunto que precisa decorar. Faça um mapa mental. O mapa mental consiste em um diagrama ou uma figura que ajuda a estruturar determinado assunto de forma visual. Ele demonstra quais são os relacionamentos entre as diversas partes que compõem o conteúdo como um todo. Entendendo como um pedaço de informação se conecta ao outro, ficará mais fácil se lembrar do conjunto depois. Aqui vale a máxima que diz: uma coisa puxa a outra. Coloque a ideia principal no centro do mapa mental e vá puxando setas para conectá-las aos itens secundários. Existem aplicativos e programas de computador para a criação de mapas mentais. Contudo, papel e lápis continuam perfeitamente dando conta do recado. Masque chiclete enquanto estiver estudando. Algumas pesquisas demonstraram que o ato de mascar chiclete aumenta o aporte de oxigênio ao cérebro, melhorando a concentração. Além disso, mascar o mesmo chiclete durante os estudos e a prova ajudará a se recordar mais fácil da matéria. Escolha um sabor marcante, como morango ou melancia. Use o olfato. As memórias também se associam aos aromas, os quais, portanto, também podem ser usados para melhorar a fixação do conteúdo estudado. Faça um teste. Cheire algum tipo de essência ou perfume quando estiver estudando. Depois, volte a cheirá-lo antes da prova. Se funcionar, você será capaz de se lembrar da matéria com mais facilidade. Essa foi a nossa 9ª aula do curso Como Ter uma Memória Poderosa e Eficaz. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber todas as aulas. Te vejo na próxima aula, que tem como tema Como Memorizar Mais Rápido.
Agora é com você. Te vejo lá.